Os Mahilliams foram a quinta tribo lançada em Chaotic, e apesar de possuírem menos cartas do que as outras tribos, muitas criaturas são realmente boas e têm visto o jogo tanto em decks de Mahillian puro quanto em decks mistos. Eu sou o Rogue e estou trazendo mais um vídeo para vocês sobre as 5 melhores criaturas Mahillian. Conto com o apoio de vocês, o like de vocês e comentem aqui embaixo o que acham da lista, o quanto concordam e o quanto discordam. E assim, vamos para o vídeo. Abrindo a lista, na quinta posição, nós temos Nunquorn. Ele é um fluidomorfo guerreiro, possui os elementos fogo e água, possui status acima da média de poder e sabedoria, possui 60 de energia, que é muito bom, e assim como todos da tribo Mahillian, ele não possui contadores de Mildic, mas como ele é um fluidomorfo, ele ganha contadores sempre que um ataque de água causa dano. Além dessa habilidade, ele também possui a habilidade de que todo ataque jogado por ele conta como um ataque de água e fogo, o que comba muito bem com a sua habilidade Fluidomorph, e ele também tem o efeito de que se ele for destruído quando tiver exatamente 3.000 de counters, ele volta ao campo de batalha, mas em um espaço aberto do seu lado do campo de batalha. Como ele tem uma quantidade boa de energia, ele pode ser utilizado como um lutador, e ele comba muito bem com o Bold's Element Converter, já que todo ataque jogado por ele conta como água e fogo, e assim causa dano adicional que esse equipamento proporciona. Em decks Mahillian puro, ele é jogado como lutador também, decks de Fluid Morph, mas em decks mistos ele também vê jogo, geralmente equipado com equipamentos como Coroa de Repted ou Tuning Fork, que permite que ele seja o caster de Mildics tribais. Também pode ser jogado junto com a Naina, e assim pode-se retirar um contador dele e colocar em outras criaturas que tenham habilidades ativadas com o Mildic Counters, como por exemplo as Tenentes, a Ivena e Nivena. E assim, por conta da energia dele, ele é um suporte bom e também um lutador decente, ele acaba tendo visto muito jogo. A terceira habilidade dele, ela já é um pouco mais difícil de usar, já que ele precisa exatamente de 3 Mildic Counters para poder reviver, mas usando alguns Mildics de suporte, como Tonal Destruction, é possível ativar. Por exemplo, se você tiver 4, 5 ou 6, mais de 3 Mildic Counters, você pode jogar esse Mildic e pagar contadores até que ele tenha exatamente 3, e assim ele pode voltar para o campo de batalha. Por ele ser muito versátil, muito popular e ter visto muito jogo, ele merece estar aqui na nossa lista, na quinta posição. Na quarta posição, nós temos Mokadin. Ele é um fluidomorfo também, um fluidomorfo mild. Ele possui status baixo e uma energia baixa também. Ele também é um fluidomorfo, como o nome sugere, né, como o subtipo sugere, e ele possui duas habilidades. A primeira, pagando 2.000 de counters, você pode curar 5 de dano à criatura alvo, ou pagando 4.000 de counters, você pode curar 25 de dano a todas as criaturas que você controla. E ele é uma criatura leal, então só pode estar em um deck de Marillion ou em um deck de Minion. Assim, a segunda habilidade dele, ela não é boa. Pagar 2.000 de counters para curar somente 5 de dano não é bom. O principal problema com ele é a terceira habilidade, já que ele pode curar 25 de dano, o que é muito, e isso sem dar alvo, e é aplicado a todas as criaturas. E também é complicado sobre ele porque ele não é unique. Então você pode ter dois mocadinhos no deck e você pode usar a habilidade dele duas vezes ao mesmo tempo. Então, com dois dele, você pode curar 50 de dano de todas as suas criaturas, o que realmente é muito forte. Ele chegou a ser banido há um tempo atrás, já chegou a ser limitado a uma cópia. Atualmente ele está liberado a duas cópias, o que deixa os decks de Marillion e Minions bem mais fortes. Ele pode ter visto o jogo, por exemplo, em decks de Quad. Por conta do Quad, ele tinha sido banido, já que ele é um Minion. E Quad é um dos Minions Dalians mais poderosos do jogo. Combinado com dois Mocadins, fica muito difícil de derrubar um desses. Então, por conta disso, ele tinha. Não dá para deixar os dois liberados. Os dois liberados a duas cópias, Unique. O Quad já é muito poderoso, com outras combinações no jogo, mas com o Mocadinho ele se torna bem mais difícil ainda de derrubar. Ele tem visto o jogo atualmente em decks de Auni. No vídeo que eu fiz sobre os decks de Auni, eu recomendei o Mocadinho.
porque ele ajuda realmente a segurar o Auni até que ele se transforme. Mas tem muitas opções de jogo com Mokadin, decks de Fluid Morph, outros decks de Chef Marillion com Caral. Ele é muito versátil nesse quesito, apesar dos Marillions não serem a tribo mais poderosa do jogo. Com o suporte desse nível, eles se tornam bem mais jogáveis. Então ele merece estar aqui na nossa quarta posição, aliás. Em terceiro lugar, nós temos Drornik. Ele é um fluidomorfo Marillion, não tem status lá tão acima da média e possui 50 de energia apenas, e assim como o elemento água e nenhum contador de Mildic, como todos os Marillions. Ele possui três habilidades. A segunda delas é que, pagando um Mildic Counter, a próxima vez que ele sofrer um dano de ataque, a criatura do oponente sofre 10 de dano. No caso, a criatura que jogou esse ataque sofre 10 de dano, o que só isso já é o dobro do dano que um Levitar iria causar. E Levitar é um equipamento até que bom nesse sentido de rebater dano. O Drornik pode fazer isso pagando um Mildic Counter. Não é uma habilidade que pode ser utilizada só uma vez por turno. Então, se ele tiver 4, 5 Mildic Counters, ele pode jogar essa habilidade 5 vezes, ou uma vez a cada ataque, o que já devolve muito mais o dano que você sofreu. E a terceira habilidade dele é que, pagando 4 Mildic Counters, ele pode aplicar esse efeito em uma criatura alvo. Então, a criatura alvo sua, por exemplo, sempre que ela sofrer um dano de ataque, a criatura que atacou sofre 10 de dano. O Drornik não tem lá tanta energia para ser um lutador muito decente, mas ele pode aplicar essa habilidade na sua criatura, no seu lutador do deck, e assim é como se a criatura do oponente tivesse ganhado um Reckless 10, e assim sofre 10 de dano sempre que atacar. Assim, vocês não devem conhecer ele do jogo, porque ele sempre tá banido. Ele não é uma criatura unique e também não é leal, então tem muitas opções de jogo para ele ser visto. É uma habilidade bem desagradável, bem injusta mesmo. Sofrer 10 de dano sempre que atacar, e por ele ser fluidomorfo, pode ser utilizado várias vezes. Então ele está banido. Não sei se vai voltar Unique ou voltar a duas cópias, mas acho que não. É realmente muito poderoso, bem desagradável de jogar contra. Então ele deve continuar banido e merece ocupar a terceira posição de nossa lista. Em segundo lugar, nós temos Auni, o Oligarca, na sua forma Avatar. Bom, já tinha feito um vídeo falando sobre ele. Eu vou só mencionar porque ele é uma criatura boa, porque simplesmente ele tem os 4 status mais altos do jogo, uma das maiores energias escaneadas no jogo e duas habilidades extremamente poderosas. Um outro performe em todas as disciplinas de 20, o que é absurdamente alto para dano de ataque, e a habilidade de descartar um Mildic e fazer o seu oponente sacrificar uma criatura. São habilidades extremamente poderosas e essa criatura realmente é extremamente poderosa. Ela não chegou a ser limitada ou velista e nem deve ir, porque o principal problema com ela é que ela deve ser transformada. O Auni começa na sua forma Projection, que é uma forma bem medíocre em energias, status e não tem nenhuma habilidade, e aí ele deve ser transformado da forma Projection para a forma Avatar, vencendo um combate em condições bem específicas, o que é algo que muitas vezes é difícil de fazer. Então, apesar da forma Avatar não ser uma forma balanceada, a questão de ser transformado e os requisitos que devem ser feitos para que ele se transforme já balanceia um pouco essa carta. Se ele já começasse na forma Avatar, você já venceria o jogo. Bastaria descartar 6 Mildics e seu oponente sacrificaria as 6 criaturas. Então, é uma criatura muito poderosa, com certeza, mas é uma criatura balanceada, já que deve ser transformada. Merece ocupar aqui a nossa segunda posição e só não está em primeiro lugar porque tem uma criatura ainda mais poderosa do que ele. E essa criatura, para mim, é Aerdak. Um fluidomorfo Marillion, não tem status lá muito bons, não tem uma energia também muito boa e possui 4 habilidades. 3 além de ser um fluidomorfo. A primeira habilidade é que a criatura alvo perde range. Fazer uma criatura perder range não é muito comum, somente o Aerdak e o Garlag têm um efeito desse tipo.
A terceira habilidade do Airdak é que, pagando 3 Music Counters, você causa 20 de dano à criatura alvo com Swift. Também não é uma habilidade lá muito boa. Nem todos os lutadores principais do Chaotic possuem Swift. Por exemplo, Ataque não possui, mas é uma rara exceção. Mas o principal motivo dela ser poderosa é por causa da sua quarta habilidade. Pagando 10 Music Counters, você pode destruir todas as criaturas do oponente que possuem range. E por que essa habilidade é tão poderosa? Existem alguns efeitos em Chaotic que permitem você destruir uma criatura. Para isso, elas devem cumprir um certo requisito e a maioria delas envolve dar alvo em uma criatura. O Aerdak, ou a Aerdak, né? Ela pode destruir criaturas, no caso mais de uma criatura, e sem dar alvo. Isso é bem poderoso. É possível fazer com que as criaturas do oponente ganhem range e swift com cartas como, por exemplo, Beamover Cycle. Você pode sacrificar e fazer uma criatura, qualquer criatura, ganhar range. Song of Surprisal tem o mesmo efeito, é um Mildic Danian, mas o Airdak não é leal, nem Unique, então pode ser utilizado em decks mistos também. E além dá para fazer um combo ainda mais poderoso. Imaginando a situação de que The Cliffs é o primeiro local ativo, um combate começa e todas as criaturas ganham terra. Em seguida, você muda o local para The Darkened Dunes, onde as criaturas com terra ganham range swift. Em seguida, você ativa o efeito do Airdak e você vence o jogo. Todas as criaturas do oponente são destruídas ao mesmo tempo, somente as dele. Então, se as criaturas do oponente estão inalvejáveis, se tem uma energia absurda, se estão protegidas com os melhores equipamentos, não importa. Essa habilidade destrói todas ao mesmo tempo, independente de quantas são, independente de que condições estejam. É uma habilidade muito poderosa e por isso ela nem foi adicionada ao Recode e mesmo se fosse adicionada já está banida no modo Standard. É realmente uma healer mais poderosa e existem muitos decks que são voltados a utilizar essa habilidade ao máximo. Então, merece ocupar aqui a primeira posição da lista, acho que sem sombra de dúvida. E se você gostou do vídeo, pessoal, deixa um like, comenta aqui embaixo o que achou, o que concorda ou discorda da lista. Conto com o apoio de vocês, como eu falei. Vou tentar trazer mais conteúdo sempre, sempre que for possível. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Conto com o apoio de vocês.